Nós iniciamos aqui a leitura do Evangelho de Mateus. Pastor, como eu disse, pastor Rafael, leu aqui o Evangelho de Lucas, onde nós vimos o evangelista dizer que Maria deu à luz ao nosso Salvador e teve que colocá-lo em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem, na hospedaria. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Não há lugar para Jesus no mundo. Não há lugar para Jesus nessa terra. Não houve lugar para Jesus quando ele foi concebido, quando Maria deu à luz a ele. Não houve lugar para ele, não houve lugar de honra, não houve lugar de destaque, não houve lugar de primazia, não houve nenhum tipo de honraria para o Rei dos Reis. Não havia lugar sequer para ele dormir com sua mãe. Ele foi colocado então em um lugar improvisado, um lugar onde não era próprio para uma pessoa ficar. Era um lugar onde havia uma manjedoura, então isso quer dizer que provavelmente era um lugar onde haviam animais, porque a manjedoura é o coxo onde os animais comem a sua ração. E ali foi improvisado um bercinho para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que será eternamente. Então não havia lugar para o nascimento de Jesus. Não havia lugar preparado para Jesus quando ele nasceu. E hoje, mais de 2000 anos se passaram, mas ainda hoje não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus no mundo. E nós precisamos meditar sobre como podemos sermos nós o lugar especial onde Jesus vai habitar no meio desse mundo. Amém? Nós vimos então que Maria estava desposada com José. Quando Maria ficou grávida, José, sendo justo, ele decidiu que iria afastar-se dela em silêncio. Mas apareceu para ele um anjo do Senhor que disse: não temas receber Maria, sua mulher. E aí, José, obedecendo a visão daquele anjo, a palavra de Deus nos disse então que José se manteve com Maria, cuidou dela. Chegou o momento de Jesus nascer. Jesus nasceu e depois disso aconteceu que eles colocaram nele o nome de Jesus, conforme o anjo havia avisado para José que deveria colocar esse nome em Jesus. Depois disso, o capítulo 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, a verdade de que não há lugar para Jesus nesse mundo é tão real que, se você prestar bastante atenção nas coisas como elas são descritas, nós estamos vivendo a época de Natal. Nós ligamos a televisão, tem filme de Natal. Se você tem na Netflix lá, ou Amazon, aquele sistema de streaming de filmes, onde você tem lá várias opções de filme, quando chega nessa época, você vai passando, você vê lá vários filmes de Natal, não é verdade? Tem tantas opções para você ver de filmes de Natal, mas eu posso dizer para você com absoluta certeza que em 99,99% dos casos, se você escolher aleatoriamente qualquer um daqueles filmes de Natal e clicar para ver, você não vai ver falar do nome de Jesus sequer uma vez. Papai Noel, Santa Claus, o bom velhinho, ho, 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 o espírito de Natal. Devemos amar as pessoas, devemos ser iluminados por esse espírito que paira sobre essa época do ano, devemos nos relacionar, dar presentes. A história é sempre a mesma. Uma família desfeita por causa de problemas de relacionamento, e quando chega na época de Natal, o espírito do bom velhinho, o Santa Claus, o Papai Noel, ele vai fazer com que aquela família lembre-se dos valores do Natal, e ali aquela família vai ser refeita. Enfim, a história é basicamente essa. E você assiste o filme todo, 1h30, às vezes 2 horas, e o nome de Jesus não aparece.
É verdade ou é mentira? É verdade. Nós estamos falando sobre um filme de Natal. Deveria haver alguma menção ao aniversariante, ao qual nós celebramos a data de nascimento de Jesus, não é verdade? Mas não há menção a Jesus, o nome dele, não há lugar para Jesus nos filmes de Natal. E a coisa é tão grave que, se nós formos olhar para as nossas próprias vidas, a igreja, às vezes, nem mesmo a própria igreja conhece a história do Natal. Se você pegar, por exemplo, a passagem que nós acabamos de ler, quantas vezes a gente vai em uma decoração de Natal? Nós temos aí, aqui em Belo Horizonte, a famosa iluminação da Praça da Liberdade, né? Temos uma outra praça aqui, eu acho que lá de Contagem, que também eles enfeitam com luzes, tem lá estrela, tem lá às vezes um presépio. Quando é mais tradicional de Natal, tem um presépio. Quem aqui já viu presépio? Né? Todos nós na nossa infância já desenhamos, já colorimos um presépio, já fomos na igreja católica quando a gente ia lá nas quermesses ou nas missas, tinha lá às vezes montado um presépio, e ali está estampada a verdade de que nem sequer a igreja às vezes conhece a história de Natal, porque a gente vê lá sempre descrito, no presépio, uma manjedoura, certo, um menino deitado envolto em panos, certo, e ao redor dele, 3 reis magos, não é assim? Nós vemos lá os 3 reis magos, nós não temos essa história do Natal com 3 reis magos, mas quando a gente vai ler a Bíblia, nem eram 3, nem eram reis, e provavelmente nem eram magos na questão de magos mesmo, como a gente conhece hoje. E eles nem sequer foram visitar o menino Jesus no dia em que ele nasceu. A gente vê aqui bem descrito que eles chegaram, e depois nós vamos continuar lendo, mas não fala aqui que eram 3, falou aqui no versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, mas a tradição garante que eram 3. E a gente diz e repete, 3 reis magos, 3 reis magos. Aqui não diz que eram reis, mas a gente continua dizendo, 3 reis magos. De onde saíram os 3 e de onde saíram que eram reis, a gente não sabe. A tradição, o tempo, a mesma tradição que fez com que os filmes de Natal se transformassem em filmes de Papai Noel, fez com que os reis, os magos que visitaram Jesus, se transformassem em 3 reis. E nós vamos ver que, na verdade, quando eles chegaram lá, Jesus já nem estava mais na manjedoura. Nós vimos que Herodes, ao receber a notícia de que 3 magos no Oriente, pessoas que não tinham nenhum relacionamento com a promessa do Messias, homens que não tinham nenhuma promessa para si a respeito da chegada de um Messias, eram estrangeiros, moravam provavelmente na Babilônia, uma terra desprezada pelos judeus. Homens vieram de longe para adorar o rei dos judeus, quando os judeus nem sequer estavam atentos para o fato de que o Messias prometido havia nascido entre eles. E quando nós vamos ler o texto aqui, nós vamos perceber que já havia 2 anos que Jesus havia nascido e tudo estava da mesma forma. E o mais interessante é que aqueles homens que eram separados para vigiarem a Escritura, aqueles homens que eram os escribas, os fariseus, que eram os entendidos na lei e na promessa de Deus, que conheciam as Sagradas Escrituras, eles não estavam atentos, eles não estavam preparados, apesar de saberem tudo sobre a lei. De imediato eles responderam da forma correta quando Herodes perguntou: onde é que deve nascer o Messias prometido, o rei dos judeus? Eles responderam na lata, em Belém. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam aquilo que estava profetizado a respeito do Messias. Mas depois que Messias nasceu, esses mesmos doutores, quando encontraram com ele nas ruas, pregando o Evangelho, eles não o reconheceram. Mais do que não o reconhecer, eles o perseguiram. Eles fizeram de tudo o que estava no seu poder, não só para persegui-lo, mas para matá-lo. Então, meus irmãos, não há lugar para Jesus nem sequer entre aqueles que muitas vezes conhecem as letras, as palavras sagradas. Muitas vezes pessoas conhecem muito bem a Bíblia, mas não conseguem reconhecer a pessoa de Jesus quando estão diante dele.
Não há lugar para Jesus no coração dessas pessoas. Há lugar para um Messias poderoso, um Messias que vai dar a eles a vitória sobre os seus inimigos. Há lugar no coração desses religiosos para um Messias que vai garantir para eles vida abundante, plenitude de riquezas, liberdade, um reino para que eles possam ser livres. Há lugar no coração dessas pessoas, muitas vezes, para receber um Messias poderoso que livra eles dos perigos dessa terra, mas não há lugar no coração dessas pessoas para um Messias humilde, que se esvazia do seu poder, que desce do seu trono na glória e se faz menino, se faz bebê, se faz criança indefesa, dependente de uma mãe e de um pai, e mais do que isso, se faz criança para ser colocada em uma manjedoura, no coxo de animais, se faz criança para não achar lugar na estalagem. Não há lugar para Jesus na estalagem e não há lugar para Jesus no coração dos religiosos, que conhecem apenas a palavra, mas não receberam a unção do Espírito. Porque sem a unção do Espírito, a palavra é apenas morte. Porque a palavra sem o Espírito, ela mata. A letra sem o Espírito, ela mata, diz a palavra de Deus. Então, para esses que esperam um Messias poderoso, que vai dar a elas tudo que elas querem, sonham e desejam, não há lugar para Jesus no coração deles. E agora, o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram os magos. Ou seja, quando os magos viram a estrela de Jesus no Oriente, havia 2 anos que eles viram a estrela e vieram seguindo até chegarem ali em Belém. E nós olhamos para os presépios e lá estão os 3 reis magos, conforme a tradição diz, adorando Jesus ainda em uma manjedoura. Nós vimos aqui eles entrarem em uma casa. Quando Jesus nasceu não havia lugar para ele na casa. Já haviam passado 2 anos, José e Maria já haviam se estabelecido, já estavam morando em uma casa, o menino já estava andando, falando. Mas nós, muitas vezes, na nossa falta de atenção com os detalhes, por não darmos tanta importância quando nós falamos que damos para o nascimento de Jesus, nós vamos nos deixando levar pelas tradições que colocam na nossa mente uma foto, um retrato de uma realidade que não condiz com o que a palavra nos mostra. Nós percebemos que, assim como não havia lugar para Jesus na estalagem, ele teve que ser colocado num lugar improvisado. Muitas vezes nós improvisamos um lugar para Jesus na nossa vida. Nós improvisamos um lugar para Jesus na nossa vida quando convém, nós vamos lá naquele lugar separado, escondido, um lugar de não muita importância, um lugar onde às vezes a gente deixa os animais, ou um lugarzinho onde às vezes a gente deixa o nosso, alguns deixam o seu terço, sua Bíblia aberta ali, a sua imagem. E aí quando a coisa aperta, e aí quando as coisas ficam difíceis, a gente se lembra daquele lugarzinho não tão importante onde a gente deixou Jesus, e aí a gente vai lá buscar aquele mesmo Messias que os doutores da lei esperavam, aquele que vai resolver o meu problema, aquele que vai me dar riqueza, aquele Jesus que vai me dar saúde, aquele Jesus que vai me dar vitória, aquele Jesus que vai me dar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho. E aí eu vou lá naquele lugar improvisado onde eu deixo Jesus para mostrá-lo para as visitas quando elas chegam, um quadro na parede com um versículo e uma imagem bonita, uma Bíblia fechada, empoeirada, que eu não abro para ler e descobrir os detalhes do nascimento do meu Senhor, porque a gente tem um lugar separado para Jesus lá quando convém para nós buscá-lo, quando convém para nós adorá-lo, quando convém para nós colocá-lo na nossa vida. Caso contrário, deixa Jesus lá. Não tem lugar para Jesus no centro da minha vida. Não tem lugar para Jesus no primeiro lugar da minha vida, no lugar de destaque da minha vida. Não havia lugar para Jesus, para Maria, para José, naqueles dias. Nos filmes de Natal, não há lugar para Jesus.
Nos almoços de Natal, muitas vezes, não há lugar para Jesus. Tem lugar para o pernil, para o chester, para o tender, para o peru. Tem lugar para Coca-Cola, uma foto do Papai Noel. Tem lugar para as comidas mais gostosas. Tem lugar para a família toda. Tem lugar para o vizinho que não tem família próxima, para um amigo que às vezes não tem uma grande família que se reúne conosco. Tem lugar para ele na mesa de Natal. Tem lugar para sogra, primo, cunhado, sobrinho. Tem muita alegria, tem doces gostosos. Tem aquela sobremesa especial, afinal de contas é Natal. Mas não tem lugar, às vezes, para uma oração antes de comer essa comida. Não tem lugar para uma leitura de um trecho do Evangelho que aponte para a pessoa de Jesus como o Senhor dos Senhores, aquele que se esvaziou e desceu para nos salvar. Então essa época, meus irmãos, é uma época muito bonita. É uma época onde nós celebramos muitas coisas, mas muitas vezes, nessa época do ano, não existe lugar para Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora é para o que vai acontecer nos próximos versículos. Diz a palavra de Deus assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor descendo aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, não havia lugar para Jesus nos palácios de Belém ou de Jerusalém naquele dia que ele nasceu. Naquele dia, ele não foi acolhido como o rei que estava nascendo em panos e tecidos finos, em um lugar agradável e quentinho, um lugar agradável e receptivo, com honras de um filho de rei, muito menos com honra do filho de Deus. Mas Deus fez questão de que pessoas que ele escolheu fossem prestar a devida homenagem ao seu filho. E então ele não apareceu para os religiosos doutores da lei que estavam nos palácios de Jerusalém. Ele não apareceu para Herodes, o rei que estava governando aquela terra naquela época. Ele não apareceu para os políticos famosos. Ele não apareceu para os empresários. Ele não apareceu para as pessoas importantes. Ele apareceu, mandou os seus anjos até um bando de pastores que estavam trabalhando nos campos naquela noite, cuidando dos seus rebanhos. E ali ele anunciou que o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, havia nascido, descido do céu e se feito bebê, e que ele deveria ser achado envolto em panos em uma manjedoura. Aqui nós encontramos pessoas que tinham lugar para Jesus em suas vidas. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não tinham talvez o conhecimento das profecias, pessoas que talvez não conhecessem as profecias que diziam que Jesus nasceria em Belém, mas elas, ao serem avisadas pelos anjos, elas encontraram um lugar para Jesus em suas vidas e foram até onde ele estava. E mesmo chegando lá, encontrando um bebê envolto em panos humildes, em um lugar humilde, eles se prostraram diante dele e o adoraram. E mais do que isso, ao passo que não havia lugar para Jesus no coração das pessoas ricas e importantes desse mundo, havia lugar para Jesus no coração dos anjos.
os anjos de Deus apareceram para esses pastores e começaram a glorificar o fato de que Jesus havia nascido. Porque havia nascido ali, naquela noite despretensiosa, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos livrar dos nossos pecados, para salvar a humanidade, como os anjos disseram. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós não vamos encontrar lugar para Jesus no Natal. Talvez hoje, quando você chegar na sua casa e for comemorar com a sua família, se a sua família não é uma família cristã, talvez você encontre lá lugar para bebidas, para discussões, para alegrias, para risos, para roupas chiques, para roupas bonitas, para muitas conversas, muitas risadas, e talvez você não encontre lugar para Jesus ali. Mas existe um lugar no seu coração que deve estar sempre preparado para Jesus. Esse lugar é o trono do seu coração. Esse lugar deve estar sempre reservado para Jesus, ornamentado, visitado todo o tempo. Você deve estar todo o tempo visitando esse lugar no seu coração. Não aquele lugar escondido lá na sua casa. Não aquele altar que as pessoas fazem com imagens. Não aquele momento do seu dia onde você esconde Jesus lá. Mas no trono do seu coração deve estar sendo exaltado o nome de Jesus, assim como os anjos fizeram aqui. Miríades de anjos cantavam: glória, glória, glória a Deus nas maiores alturas. Porque o Salvador nasceu. Hoje é dia de comemorarmos, apesar dessa data ter sido escolhida 400 anos depois do nascimento de Jesus. Há muitos questionamentos a respeito de por que foi escolhido 25 de dezembro para ser o dia do nascimento de Jesus. Isso não é importante. O importante é que nós, que nos chamamos, nos denominamos cristãos, a gente tenha lugar para Jesus nas nossas vidas. A gente tenha lugar para glorificar a Jesus nas nossas atitudes. E a gente tenha lugar para receber de Jesus tanto a bênção quanto a correção. Tanto aquilo que a gente busca física e materialmente, quanto as riquezas espirituais que Ele tem para nos dar. Quando nos corrige, quando nos molda, quando nos transforma. Porque Jesus, menino, nasceu, cresceu, carpinteiro, para moldar madeira. Porque nós precisamos ser moldados pela presença dele em nossas vidas todos os dias. Então, nessa manhã, quando nós estamos aqui em véspera de Natal, que nós possamos meditar sobre a importância de darmos lugar para Jesus. Quando nós olharmos ao redor e vermos toda a festa que se faz em torno de tantas coisas nessa época do ano, que nós possamos baixar as nossas cabeças e dizer: Senhor Jesus, há um lugar para o Senhor no meu coração. Senhor, há um lugar para o Senhor na minha família. Há um lugar para o Senhor na minha vida. E esse lugar é o primeiro lugar. É o lugar de destaque. É o trono do meu coração. É a minha vida que eu entrego ao Senhor, porque o Senhor é o primeiro e o único. Vamos ser a diferença. Vamos ser aqueles que verdadeiramente dão lugar para Jesus. Para que Ele possa ser adorado. Para que Ele possa ser exaltado. Para que Ele seja honrado em nossas vidas todos os dias, não só no dia de 25 de dezembro, mas todos os dias que nós acordarmos pela manhã. Nosso primeiro pensamento seja: Senhor Jesus, tem lugar para o Senhor aqui. Você pode colocar-se de pé nesse momento, nós vamos encerrar com uma oração.